Você sabia que existe um jogo sendo jogado neste exato momento e a maioria das pessoas nem faz ideia de que está dentro dele? Nikola Tesla compreendeu algo que poucas mentes em toda a história humana conseguiram acessar. A realidade não é um lugar fixo onde você chegou por acaso. É um código, um jogo, e os verdadeiros vencedores são aqueles que aprendem suas regras. Pense comigo por um segundo. Quantas vezes você acordou e sentiu que estava vivendo a mesma vida de ontem? O mesmo trabalho, as mesmas preocupações, as mesmas limitações. A maioria dos brasileiros passa a vida inteira acreditando que a realidade é algo que acontece com eles, não algo que eles criam. Mas e se eu te dissesse que você está dentro de um jogo muito mais profundo? Um jogo onde 99% das pessoas não conhecem as regras e por isso perdem constantemente? Tesla enxergava isso diferente. Enquanto o mundo pensava em máquinas, ele pensava em frequências. Enquanto todos acreditavam que o universo era sólido e fixo, ele sabia que tudo era vibração, energia, movimento. E aqui está o segredo que mudou sua vida e pode mudar a sua. A realidade responde àqueles que entendem como fazer perguntas certas, como vibrar na frequência correta, como alinhar sua energia com o que desejam criar. A grande verdade que a escola nunca te ensinou, que a ciência tradicional nunca admitiu, é que você não é um espectador neste jogo. Você é o jogador. Você é quem decide as regras. Mas para vencer, você precisa acordar primeiro. Vamos falar sobre como a maioria das pessoas está jogando esse jogo. Elas acordam, seguem um padrão, saem de casa no mesmo horário, fazem o mesmo caminho, pensam nos mesmos problemas, conversam sobre os mesmos medos. Estão hipnotizadas por um padrão que foi instalado nelas desde a infância. Seus pais viveram assim, seus avós viveram assim, e agora você está vivendo assim. É como estar dentro de um holograma tão perfeito que você nem percebe que está preso. E a pior parte, a realidade está respondendo perfeitamente a essa vibração de aprisionamento. Se você sente que não merece riqueza, a realidade conspira para manter você pobre. Se você acredita que relacionamentos nunca funcionam com você, vive uma vida de solidão. Se você pensa que sua idade, sua origem, suas circunstâncias determinam seu destino, então elas determinam. A realidade é um espelho perfeito. Ela reflete exatamente o código que você está transmitindo. Mas o que Tesla descobriu mudou tudo isso. Ele entendeu que existe uma camada por debaixo da realidade física. Uma camada de pura energia, de pura frequência, de pura intenção. E quem aprende a operar nessa camada, quem aprende a reprogramar essa frequência fundamental, consegue fazer coisas que parecem impossíveis para quem está vivendo no nível da realidade comum. Deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido falar. Tesla não ficou rico criando máquinas, não mesmo. Sim, ele era um gênio, mas o dinheiro não vinha porque ele realmente não acreditava que merecia. Ele estava muito ocupado perseguindo a verdade. Mas há um documento. Há relatos históricos que mostram que quando ele mudou sua frequência interna, quando ele começou a vibrar de forma diferente, tudo mudou. Não porque as máquinas ficaram melhores, porque ele ficou melhor. Ele começou a atrair as pessoas certas, os investimentos certos, as oportunidades certas. Isso é o que ninguém te fala. A realidade não é um concurso onde você compete contra os outros. É um jogo onde você compete contra você mesmo, contra seu próprio código, contra o padrão que foi instalado em você desde o dia que você nasceu. Aqui no Brasil, a gente vive uma situação muito particular. Somos um país de possibilidades infinitas, mas muita gente está presa na mentalidade de escassez. Você vê isso todos os dias. Pessoa inteligente, criativa, capaz, mas com um código de software mental que diz: não é para mim, isso é para gringos, isso é para quem nasceu rico, isso é para quem tem conexão. E aí a realidade perfeitamente conspira para fazer isso ser verdade. Mas aqui está a boa notícia. Esse código pode ser reescrito, não em 1 ano, não em 10 anos, mas hoje, neste exato momento. Você tem o poder de mudar sua frequência e, consequentemente, mudar a realidade que você experimenta. Tesla chamava isso de recalibração. Era como quando você ajusta o dial de um rádio.
Se o seu dial está sintonizado em frequência de pobreza, você só recebe transmissões de escassez. Se o seu dial muda para a frequência de abundância, você começa a receber transmissões de oportunidade. É cientificamente exato. Então vamos falar sobre as regras do jogo, porque como qualquer jogo, xadrez, pôquer, qualquer esporte, se você conhecer as regras, você ganha. Se você não conhecer, você perde quase sempre. A primeira regra do jogo da realidade é essa: a realidade sempre obedece à frequência mais forte. Se dentro de você há duas frequências em conflito, você quer riqueza, mas acredita que riqueza é para os outros, você perdeu. A frequência de dúvida é mais forte que a frequência de desejo. E a realidade obedece à frequência mais forte. Sempre. Então, a maioria das pessoas tenta ganhar o jogo da realidade com força bruta. Acordam cedo, trabalham muito, se sacrificam, se privam, acreditam que pelo suficiente esforço a realidade vai mudar. Mas isso é jogar com as regras erradas. É como tentar ganhar um jogo de xadrez movendo as peças com força. Tecnicamente você está jogando, mas não tem ideia de como ganhar. A segunda regra do jogo é essa: a realidade é criada por padrões de pensamento repetidos. Você não cria sua realidade apenas pelo que você pensa uma vez. Você cria sua realidade pelo padrão que seus pensamentos formam dia após dia, semana após semana, ano após ano. É por isso que a maioria das pessoas tem a mesma realidade que tinha 10 anos atrás. Os padrões continuaram os mesmos. Aqui está o insight que muda tudo. Você pode começar a quebrar esses padrões agora, não amanhã, não na segunda-feira, não no ano que vem, agora, neste segundo. Tesla usava uma técnica que ele chamava de interrupção de frequência. Básico assim: quando você percebia que estava pensando no padrão antigo, quando estava conectando com o medo, com a dúvida, com a limitação, você interrompia, literalmente interrompia o padrão, respirava fundo e recalibrava sua frequência para o padrão novo. Parece simples, porque é simples, mas simples não significa fácil. Fácil seria continuar no padrão antigo. Difícil é acordar e decidir que a realidade vai ser diferente. A terceira regra do jogo da realidade é essa: você atrai exatamente aquilo que você vibra. Se você está vibrando em frequência de vítima, você atrai circunstâncias de vítima. Se você está vibrando em frequência de poder, você atrai circunstâncias de poder. É tão exato quanto a lei da gravidade. Isso significa que quando você está reclamando de algo, quando você está com raiva de algo, quando você está com medo de algo, você está vibrando em uma frequência muito específica. E a realidade não diz: mas espera, você não quer isso. A realidade diz: perfeito, você quer isso. Então vou providenciar mais disso para você. Tem muito brasileiro que passa anos reclamando da economia, reclamando do governo, reclamando da falta de oportunidade. E aí a gente vê essa pessoa anos depois e ela está na mesma situação, porque ela estava vibrando em frequência de falta. A realidade respondeu perfeitamente, conspirou para que houvesse mais falta na vida dela. Mas aqui está a parte bonita disso tudo. Se você pode atrair as coisas ruins inconscientemente, então você também pode atrair as coisas boas conscientemente. Tudo o que precisa fazer é mudar sua frequência. Tesla tinha uma frase que muda tudo. Se você quer entender o universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. Tudo no universo é vibração. A matéria é vibração lenta. A luz é vibração rápida. O dinheiro é vibração. A saúde é vibração. Os relacionamentos são vibração. E você é um gerador de frequência. Agora, muita gente me pergunta: mas Nicholas, como eu faço isso na prática? Como eu mudo minha frequência? E essa é uma pergunta muito boa. Primeiro, você precisa entender que sua frequência atual é o resultado de tudo o que você acreditou até agora. Tudo o que você ouviu seu pai falar sobre dinheiro. Tudo o que você viu suas tias fazerem com relacionamentos. Tudo o que aprendeu na escola sobre o que era possível. Tudo isso criou um programa mental. Um código de software que está rodando no seu cérebro 24 horas por dia. E esse código é tão poderoso que você nem percebe.
Você acorda e segue as instruções dele de forma automática, como um robô, como um holograma. Então, o primeiro passo para mudar sua frequência é reconhecer o código que está rodando. Qual é a sua crença limitante mais profunda? Pode ser algo como: eu nunca vou ficar rico, relacionamentos nunca funcionam para mim, sou muito velho para começar, sou muito novo para ser levado a sério, as pessoas como eu não conseguem isso, tive um trauma que me impede de ser feliz. Identifique qual é seu código limitante principal, porque tudo gira ao redor disso. Aqui está algo que quase ninguém faz. Quase ninguém para realmente e se pergunta: qual é a minha crença mais profunda sobre mim mesmo? Qual é a história que eu conto sobre quem eu sou? Se essa história é: sou um fracasso, então a realidade vai conspirar para você ser um fracasso. Se essa história é: sou invencível, então a realidade vai conspirar para você ser invencível. É automático. Um cara aqui no Brasil, ele trabalha em uma fábrica e durante anos ele pensava que nunca ia conseguir ficar rico. Pensava que riqueza era para outras pessoas. Mas um dia, alguém o trouxe para estudar esses conceitos de frequência, de vibração, de reprogramação mental. E no primeiro mês começou a mudar. Não de forma milagrosa, de forma real. Começou a notar oportunidades que antes não notava. Um colega o chamou para um projeto paralelo. Um cliente o procurou especificamente por indicação. Coisas pequenas, talvez, mas tudo começa pequeno. Em 6 meses de trabalhar com sua frequência, ele conseguiu sua primeira renda adicional significativa. Isso não aconteceu porque o universo ficou mais generoso. Aconteceu porque ele ficou em sintonia correta. Então vamos aos passos práticos. Os passos que Tesla usava e que funcionam para qualquer brasileiro que realmente queira mudar seu jogo da realidade. Passo número 1. A interrupção. Toda vez que você notar que está pensando em um padrão antigo, em uma limitação antiga, em um medo que sempre te perseguiu, você vai interromper. Vai respirar fundo. Vai dizer mentalmente: cancela. Só isso. Cancela. Porque você está cancelando uma transmissão de radiofrequência que não te serve mais. Muita gente tenta ser positiva o tempo todo. Tenta forçar pensamentos felizes. Mas antes de pensar feliz, você precisa parar de pensar triste. Antes de vibrar em frequência de riqueza, você precisa parar de vibrar em frequência de pobreza. O passo 1 é sempre a negação do velho padrão. Passo número 2. A reprogramação. Agora que você interrompeu o padrão antigo, você precisa colocar um padrão novo. E aqui é importante ser muito específico. Não é quero ser rico, porque rico é vago. Seu cérebro não sabe que frequência vibrar. Específico é: a partir de hoje eu sou uma pessoa que recebe oportunidades de renda, que enxerga possibilidades de ganho em tudo, que atrai pessoas que me pagam bem. Viu a diferença? No primeiro caso, você está em conflito interno. Eu quero ser rico. Mas como? De onde? Energia confusa. No segundo caso, você está dizendo exatamente qual é o novo código. Você é agora alguém que reconhece oportunidades, alguém que atrai riqueza, alguém que sabe aonde ir para ganhar dinheiro. Passo número 3. A consolidação. Você precisa repetir isso. Não uma vez, não uma semana. Você precisa instalar esse novo código profundamente no seu sistema nervoso. Tesla recomendava fazer isso em 3 momentos específicos do dia: ao acordar, no meio do dia e antes de dormir. Porque nessas janelas de tempo, seu cérebro está mais receptivo. Então, ao acordar, você se pergunta: qual é minha nova realidade agora? Quem sou eu que está acordando hoje? E você responde com o novo código: sou alguém que está construindo uma vida de abundância. Sou alguém que sabe como ganhar dinheiro. Sou alguém que merece sucesso. Você sente essa frequência. No meio do dia, quando você está na labuta, quando algo tira você do padrão antigo, você recalibraiza. Você respira fundo e lembra: sou novo agora. Sou aquele que sabe reconhecer oportunidades. Você reafirma o código. E antes de dormir, você revisita o dia. E aqui é importante. Você não quer revistar o dia pensando: não consegui, falhei, sou um fracasso. Isso só reforça o código antigo. Você quer revistar pensando em todos os momentos em que você foi o novo você. Hoje,
Eu notei essa possibilidade. Hoje, eu tive essa ideia. Hoje, alguém me chamou para isso. Você reforça todas as evidências de que o novo código está funcionando. Passo número 4. O desafio. Aqui é onde a maioria das pessoas falha. Elas fazem os passos 1, 2 e 3, mas depois voltam a viver a vida normal. E isso não funciona, porque para instalar um novo código no seu sistema nervoso, você precisa agir de forma diferente. Sua ação tem que estar em sintonia com sua nova frequência. Se você está reprogramando para ser alguém que reconhece oportunidades, então você tem que agir como se reconhecesse oportunidades. Você tem que falar com pessoas diferentes. Você tem que fazer perguntas diferentes. Você tem que ler sobre coisas diferentes. Suas ações precisam estar alinhadas com seu novo código. E aqui é importante entender algo. Seus resultados não vão mudar rapidamente. Isso pode levar semanas, meses, depende do quão profundo é seu código antigo. Mas o que muda rápido é sua vivência interna. Você começa a se sentir diferente. Você começa a se sentir vivo, como se estivesse despertando de um sonho. Uma mulher aqui do Brasil, ela trabalha como professora. E durante anos ela sentia que tinha desperdiçado sua vida, que tinha feito escolhas erradas, que era tarde demais. Esse era seu código limitante. Ela estava aos 45 anos, vivendo como se já estivesse morta. Mas um dia, ela reescreveu seu código. Começou a se ver como uma mulher que ainda tinha muito por descobrir, que ainda podia criar, que ainda podia fazer diferença. Pequenas coisas começaram a mudar. Ela procurou um curso que sempre quis fazer. Conheceu uma pessoa que a inspirou. Começou a pensar em um projeto que ela sempre sonhou. Hoje ela está criando coisas que trazem alegria, não só para ela, mas para as pessoas ao redor dela. Isso não foi mágica. Foi uma mudança de frequência. Simples assim. Agora vamos falar sobre a quarta regra do jogo da realidade. E essa é potente demais. A quarta regra é: a realidade se move em seu favor quando você para de tentar controlá-la. Aqui está o paradoxo. A maioria das pessoas pensa que, para ganhar no jogo da realidade, precisa controlar tudo. Precisa planejar cada detalhe. Precisa estar sempre em ação, sempre lutando, sempre empurrando. Mas Tesla entendia que o universo já sabe como criar. Tudo o que você precisa fazer é sair do caminho, é entrar em sintonia, é vibrar na frequência correta e deixar que as coisas se criem por si só. Pense em um rio. O rio não força seu caminho. O rio simplesmente flui. E qual é o resultado? O rio chega sempre ao seu destino. O rio não luta. O rio não se esforça. O rio flui. Mas e se você fosse um rio que ficasse tentando ir para cima? Um rio que ficasse tentando ir para baixo? Um rio que ficasse em dúvida se devia ir para a esquerda ou para a direita? Esse rio nunca chegaria ao oceano. Ele ficaria estagnado. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas estão bloqueadas internamente. Estão vibrando em frequência de dúvida, conflito, esforço. E aí ficam surpresas que a vida não flui. Tesla tinha uma frase sobre isso. A vida e morte são apenas diferenças de frequência. Tudo que é necessário é conhecer o vibratório e tudo pode ser mudado. O universo não pediu sua permissão para funcionar. O universo não pediu sua ajuda para criar. O universo simplesmente cria. E você pode entrar em sintonia com essa criação ou ficar de fora. É sua escolha. Aqui está como funciona na prática. Quando você muda sua frequência, quando você começa a vibrar em harmonia com o que deseja, suas ações começam a mudar naturalmente. Você não precisa forçar. Você não precisa planejar cada detalhe. Uma coisa estranha acontece. Pessoas começam a aparecer. Oportunidades começam a aparecer. Informações que você precisa começam a aparecer. Não porque você controlou tudo, mas porque você enviou um sinal para o universo dizendo: eu estou pronto, eu acredito, eu vibro nessa frequência. E o universo responde: isso soa estranha? Soa místico? Talvez. Mas é também muito científico. A física quântica prova que o observador afeta o observado. Significa que sua consciência, sua frequência, sua vibração afeta a realidade ao redor. Não é magia, é física.
Então a quinta regra do jogo da realidade é essa: você governa o universo através da frequência, não através da força. O cara que quer ficar rico e trabalha 80 horas por semana sem deixar de vibrar em frequência de pobreza, de ressentimento, de cansaço, ele não vai ficar rico. Ou fica, mas fica quebrado, fica doente, fica sozinho, porque a frequência dele está errada. Mas o cara que trabalha 40 horas por semana, vibrando em frequência de abundância, de confiança, de merecimento, ele vai ficar rico. E o melhor, ele vai ficar feliz, porque a frequência dele está certa. A gente vê isso aqui no Brasil o tempo inteiro. Tem gente que ganha muito dinheiro e é miserável, porque ganhou com a frequência errada. E tem gente que ganha pouco dinheiro, mas é feliz, porque tem a frequência certa. A frequência é mais importante que a quantidade, porque a frequência atrai quantidade. Agora vamos falar sobre o que bloqueia a maioria das pessoas de mudar sua frequência e, consequentemente, de ganhar no jogo da realidade. Bloqueio número 1. A identidade. Você se identificou tanto com seu padrão antigo que é como se fosse sua personalidade. Sou um fracasso. Sou pobre. Sou um fracassado em relacionamentos. Sou ansioso. Sou depressivo. Você virou essas coisas e agora, quando você tenta mudar sua frequência, uma parte de você resiste. Porque se você não é um fracasso, então quem você é? Essa é uma pergunta aterradora. A maioria das pessoas prefere manter a identidade antiga, mesmo que essa identidade cause sofrimento. Porque pelo menos é familiar. Pelo menos você sabe como viver com isso. Mudar de identidade é como morrer e nascer de novo. É aterradora. Tesla entendia isso. Ele dizia que a maioria das pessoas não tem medo de falhar, tem medo de suceder, porque sucesso tira você do lugar seguro, tira você da identidade conhecida, coloca você em um lugar completamente novo. Então, o primeiro bloqueio é você realmente soltar a identidade antiga. Você não é um fracasso. Você é uma pessoa que teve resultados de fracasso porque estava vibrando em frequência de fracasso. Mas você pode mudar sua frequência. Amanhã, você pode ser uma pessoa com resultados de sucesso, porque você começou a vibrar em frequência de sucesso. A identidade é só um código, um software. Você pode deletar, pode reescrever. Bloqueio número 2. A descrença. Mesmo quando você intelectualmente entende tudo isso, há uma parte profunda em você que não acredita que é possível. Que pensa: isso é bonito em teoria, mas não funciona na minha vida. Que pensa: sou uma exceção. Que pensa: para mim é diferente. Essa descrença é tóxica, porque a descrença é também uma frequência. E quando você desacredita, você manda uma mensagem para o universo dizendo: não acredito que vou conseguir. E o universo responde: perfeito, você não vai conseguir. Aqui está o segredo para resolver isso. Você não precisa acreditar, você só precisa testar. Tesla era um cientista. Ele não acreditava em nada que não pudesse testar. Ele dizia que a prova está na experiência, não na crença. Então você vai fazer um teste. Você vai pegar uma crença limitante sua, qualquer uma. Pode ser: nunca vou conseguir um trabalho melhor. E você vai fazer um experimento. Durante 30 dias você vai mudar sua frequência sobre isso. Você vai parar de pensar: nunca vou conseguir um trabalho melhor. Você vai começar a pensar: estou em sintonia com o trabalho perfeito para mim. Você vai agir em harmonia com essa frequência. Você vai conversar com pessoas. Você vai pesquisar. Você vai se ver como alguém que merece um trabalho melhor. E aí você observa o que acontece, sem expectativa, sem desespero, só observando. A maioria das pessoas que faz isso relata algo interessante. Não que conseguiram o trabalho perfeito em 30 dias, mas que começaram a notar oportunidades que antes não notavam, que pessoas começaram a aparecer, que portas começaram a abrir, que sua vida começou a se mover em direção a essa realidade. Bloqueio número 3. O medo do que os outros vão pensar. Esse é um bloqueio profundo aqui no Brasil, especialmente. A gente cresceu com a ideia de que temos que encaixar, que temos que ser como os outros, que se formos muito diferentes, vamos ser rejeitados. E então, quando você começa a mudar sua frequência, quando você começa a se ver diferente, quando você começa a ter resultados diferentes,
há um medo. O medo de que as pessoas que você ama vão rejeitar. O medo de que vão achar você estranho. O medo de que vão dizer que você perdeu contato com a realidade. Mas aqui está a verdade. Quando você muda sua frequência, você muda sua realidade. E algumas pessoas na sua vida não vão acompanhar. E tudo bem, porque a vida não é sobre agradar os outros. É sobre criar sua própria realidade. Tem uma coisa estranha que acontece quando você muda de verdade. As pessoas que não estão em sintonia com você desaparecem naturalmente. E as pessoas que estão em sintonia começam a aparecer. É como magia, mas é só ressonância. É frequência encontrando frequência. Tesla tinha poucos amigos, mas os amigos que tinha o compreendiam profundamente, porque ele vibracionava em uma frequência que poucos conseguiam acompanhar. E ele não mudava sua frequência para agradar. Ele mantinha sua frequência pura. Você tem que fazer o mesmo. Você tem que ser tão claro sobre quem você quer ser que não importa se os outros entendem ou não. Porque quem entende, entende. E quem não entende, bem, isso é problema de frequência deles. Bloqueio número 4. A falta de paciência. Aqui no Brasil a gente vive em pressa. Todo mundo quer resultado ontem. Quer que o universo entregue rapidinho. E quando a realidade não muda em uma semana, a pessoa desiste. Volta para o padrão antigo. E aí a realidade volta para o padrão antigo também. Mas entenda uma coisa. Seu código foi instalado durante anos, décadas. Sua mãe, seu pai, seus avós, todos vibrando na mesma frequência. Você passou a infância inteira absorvendo essa frequência. E agora você quer mudar em 7 dias? Isso não funciona assim. O que funciona é consistência. É dia após dia, semana após semana, reafirmando seu novo código, até que ele se torna tão profundo no seu sistema nervoso que se torna automático. Aí sim, a realidade muda dramaticamente. Aí sim você começa a ver resultados que parecem milagrosos. Mas milagre é só lei trabalhando. Lei da frequência, lei da vibração, lei da atração. Nada mágico, tudo científico. Bloqueio número 5. O julgamento de si mesmo. Aqui está algo que poucas pessoas entendem. Você está lutando contra você mesmo. Tem uma parte de você que quer mudar, mas tem outra parte que está julgando você por tentar mudar. Quem você pensa que é? Você é fraco, você é louco, você não vai conseguir. Esse julgamento interno é devastador, porque você está vibrando em 2 frequências diferentes ao mesmo tempo. Você diz, eu sou abundante, mas internamente pensa, quem você acha que é, você é pobre. Conflito de frequência. E conflito de frequência sempre perde. A solução é compaixão com você mesmo. Você precisa entender que esse julgador interno foi instalado nela para proteger você. Seus pais julgavam para você estar seguro. A sociedade julga para você estar conformado. Então tem uma parte de você que interiorizou esse julgador. Mas você pode dialogar com essa parte. Você pode dizer, obrigado por tentar me proteger, mas não preciso dessa proteção mais. Eu tenho permissão para mudar. Eu tenho permissão para crescer. Eu tenho permissão para ser feliz. É assim que você libera esse bloqueio. Agora, vamos entrar em algo muito específico. Vamos falar sobre como Tesla realmente vencia o jogo da realidade em áreas práticas. Em dinheiro, em saúde, em relacionamentos. Comecemos por dinheiro, porque dinheiro é a área onde a maioria das pessoas tem os piores bloqueios. Dinheiro representa segurança, representa valor, representa poder. Então o código limitante ao redor de dinheiro é profundo. Tesla entendia que dinheiro era uma energia e que essa energia flui para as mãos de quem vibra em frequência de recessão. Não para quem vibra em frequência de desespero, não para quem vibra em frequência de ganância, mas para quem vibra em frequência de ser um canal útil da riqueza. Isso é muito específico. Deixa eu explicar a diferença. Frequência de desespero é você precisando desesperadamente de dinheiro. Você está com pânico. Você está com medo. Você está mandando para o universo uma mensagem que diz, me falta dinheiro. E o universo responde, perfeito, você vai continuar a faltar dinheiro. Frequência de ganância é você querendo dinheiro para provar algo. Para provar que você é melhor que os outros. Para provar que você venceu. Para provar que é digno.
E o universo recebe essa mensagem e diz: perfeito, você é um vaso cheio de dúvida disfarçado de ganância, vou dar para alguém que tem certeza. E então o dinheiro vai embora, aparece e depois sai, porque você não está em sintonia certa. Mas frequência de ser um canal útil da riqueza é diferente. É você dizendo: eu recebo dinheiro porque eu sou útil, porque eu resolvo problemas, porque eu crio valor, porque eu mereço ganhar bem pelos meus serviços. Aí a realidade entra em sintonia, porque essa frequência é verdadeira, porque essa frequência é clara, porque essa frequência é poderosa. Quando você vibra em frequência de ser um canal útil, 3 coisas acontecem. Primeiro, você começa a enxergar oportunidades que antes não via, de forma natural. Seu cérebro muda seu filtro de percepção. Seu Reticular Activation System começa a procurar formas de ganhar dinheiro, e você as encontra, porque sempre estiveram ali. Segundo, você começa a atrair pessoas que vão pagar bem por seus serviços, porque sua frequência diz: eu sou de qualidade. Você fala diferente, você se porta diferente, você pensa diferente, e as pessoas sentem isso e dizem: vou pagar bem por essa pessoa. Terceiro, você para de desperdiçar dinheiro, porque agora você vibra em frequência de respeito à riqueza. Você não gasta por impulso, você não toma decisões financeiras por desespero, você toma decisões financeiras de um lugar de poder. E poder atrai mais poder. Riqueza atrai mais riqueza. Tem um cara que trabalha em uma loja aqui em São Paulo, ganha um salário comum, nada de especial, mas ele começou a mudar sua frequência. Ele começou a se ver como alguém que oferecia excelência em atendimento, que criava valor para os clientes, que merecia ganhar bem. Coisas pequenas começaram a acontecer. Um cliente o pediu para trabalhar como consultor paralelo. Outra pessoa o indicou para uma empresa. Hoje ele ganha 3 vezes o que ganhava como vendedor. Isso não foi porque ele ficou mais competente. Ele estava competente antes também. Mudou porque sua frequência mudou, porque ele começou a se ver diferente. E a realidade respondeu. Agora vamos falar sobre saúde, porque saúde é outra área onde a frequência é absolutamente crucial. Tesla era obcecado com a ideia de que a realidade física era uma expressão da realidade vibracional. E saúde não é exceção. Quando você está deprimido, quando sua frequência é baixa, seu corpo fica doente. É automático. O sistema imunológico cai. As doenças aparecem, porque seu corpo está em ressonância com uma frequência doentia. Mas quando você está feliz, quando sua frequência é alta, seu corpo fica saudável. É automático. O sistema imunológico sobe. As doenças desaparecem, porque seu corpo está em ressonância com uma frequência saudável. Aqui no Brasil a gente vê muito trauma, muita gente vivendo com medo, com raiva, com ressentimento, e isso se manifesta no corpo como doença. Dor nas costas, problema no coração, diabetes, câncer, não porque o corpo ficou errado, porque a frequência estava errada. A medicina convencional trata o sintoma, mas Tesla entendia que você precisa tratar a frequência, e quando você trata a frequência, o sintoma desaparece. Aqui está como funciona. Você tem uma doença crônica, digamos ansiedade. Toda vez que você pensa em sua ansiedade, você está vibrando em frequência de ansiedade. Seu corpo recebe a mensagem ansiosos, e o corpo ativa o sistema de luta ou fuga, e você fica ansioso. É um ciclo. Mas o que se você para de pensar em sua ansiedade como sua identidade? O que se você para de dizer sou ansioso e começa a dizer tenho momentos onde sinto ansiedade, mas eu sou fundamentalmente calmo e seguro? Aí sua frequência muda e seu corpo responde e a ansiedade desaparece. Uma mulher aqui em Porto Alegre, ela tinha enxaqueca crônica. Médicos diziam que era genética, que ela ia ter para sempre, mas ela começou a trabalhar com frequência. Começou a se ver como saudável. Começou a soltar a identidade de paciente crônica. E em 3 meses, as enxaquecas sumiram. Os médicos ficaram confusos, mas ela sabia. Ela tinha mudado sua frequência. Agora vamos falar sobre relacionamentos, porque relacionamentos é onde a maioria das pessoas tem o bloqueio mais profundo. Aqui está a verdade que ninguém quer falar.
Você atrai relacionamentos que vibram na mesma frequência que você. Se você vibra em frequência de não merecer amor, você vai atrair parceiros que não vão te amar adequadamente. Se você vibra em frequência de desespero, você vai atrair parceiros que vão se aproveitar de seu desespero. Se você vibra em frequência de poder, você vai atrair parceiros que também vibrando em frequência de poder. A maioria das pessoas quer um relacionamento bom, mas não muda sua frequência. Espera que o parceiro certo apareça. Mas o parceiro certo só aparece quando você vibra na frequência certa. Tesla tinha isso bem claro em seus escritos. Ele dizia que o relacionamento é uma dança, e duas pessoas só dançam bem quando estão no mesmo ritmo. Se um está em ritmo de samba e o outro em ritmo de valsa, a dança não funciona. Não importa quão bom dançarino cada um é. O ritmo tem que ser o mesmo. Então, se você está em um relacionamento ruim, a pergunta não é: como faço meu parceiro mudar? A pergunta é: qual é a frequência que estou vibrando que atrai um parceiro que vibra nessa frequência ruim? Um rapaz aqui no Rio, ele sempre tinha relacionamentos que não funcionavam. As namoradas saíam com ele, ficava alguns meses, e depois terminavam. Ele achava que era azar, mas era frequência. Ele vibrava em frequência de: as mulheres sempre vão me deixar. Quando ele começou a mudar essa frequência, quando começou a se ver como alguém que merecia uma parceria saudável e duradoura, tudo mudou. Ele começou a atrair mulheres diferentes, que tinham valores parecidos, que queriam construir algo juntas. Hoje, ele está em um relacionamento que funciona, porque ambos estão vibrando na frequência certa. Agora chegamos a um ponto crucial. Você entende tudo isso intelectualmente? Talvez. Mas há uma diferença entre entender e aplicar, entre conhecer e vivenciar. E aqui é onde a maioria das pessoas falha. Elas aprendem os conceitos, ficam inspiradas, mas aí voltam para casa, voltam para o sofá, voltam para o padrão antigo. E nada muda. A razão disso é que o conhecimento sem ação é só informação. E informação não muda a realidade. Ação muda a realidade. Tesla era obsessionado com a aplicação. Ele não acreditava em teoria pura. Ele acreditava em experimento, em teste, em prova prática. Então agora você vai fazer um experimento. Durante os próximos 21 dias, você vai escolher uma área da sua vida que quer mudar. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser carreira. Você vai escolher uma. E durante esses 21 dias, você vai fazer algo muito específico. Toda manhã ao acordar, antes de qualquer outra coisa, você vai se colocar em pé na frente de um espelho. Você vai se olhar nos olhos e você vai dizer em voz alta a sua nova frequência. Pode ser algo como: sou uma pessoa que sabe como ganhar dinheiro e merece riqueza. Toda oportunidade que passo a reconhecer agora. Ou: sou fundamentalmente saudável. Meu corpo responde à saúde com facilidade. Ou: sou alguém que atrai relacionamentos genuínos e profundos. Você vai dizer isso em voz alta. Você vai sentir a vibração. Você vai acreditar enquanto fala. Mesmo que internamente duvide, você vai agir como se acreditasse. Vai levar 2 minutos, não mais. E depois, durante o dia, sempre que a frequência antiga aparecer, você vai fazer a interrupção. Você vai respirar. Você vai dizer cancela. E você vai reconectar com a frequência nova. À noite, antes de dormir, você vai revistar seu dia, não focando no que não conseguiu, focando em todos os momentos em que você foi a pessoa nova, todos os momentos em que você reconheceu a nova frequência em você. Você faz isso durante 21 dias, consistente, sem desistir, sem dúvida. E aí você observa o que acontece, sem expectativa de milagre, sem desesperação, só observando. A maioria das pessoas que faz isso relata algo semelhante. Não que sua realidade mudou completamente em 21 dias, mas que algo se moveu. Uma oportunidade apareceu. Uma porta abriu. Uma conversa aconteceu que não teria acontecido. Uma ideia veio que não teria vindo, porque você mudou sua frequência. E a realidade, que é sempre responsiva, respondeu. Mas aqui está a coisa mais importante. Esse é só o começo. Os 21 dias não são o prêmio. Os 21 dias são a prova. A prova de que funciona.
Porque quando você vê que funciona, quando você sente a mudança na sua vibração, quando você enxerga a realidade respondendo, aí você acredita de verdade. E com verdadeira crença, tudo muda. Então você continua. Nos próximos 21 dias você aumenta a frequência. Você fica mais claro. Você fica mais específico. Você fica mais consistente. E a realidade muda mais ainda. Tem um processo que Tesla chamava de exponenciação. Cada ciclo de 21 dias potencializa o ciclo anterior. Não é aritmético, é exponencial. Você não fica 10% melhor a cada ciclo. Fica 100% melhor. Fica que seu poder exponencia. Então no começo é lento. Parece que nada está mudando. Mas depois de alguns ciclos, depois de alguns meses, você olha para trás e mal reconhece a pessoa que você era. Porque você realmente se tornou outra pessoa. Porque você realmente mudou de frequência. Aqui está algo que é muito importante que você saiba. Neste exato momento, enquanto você está ouvindo isso, uma parte de você está resistindo, porque seu sistema nervoso está acostumado ao padrão antigo. E o novo é assustador, o novo é desconfortável, o novo é arriscado. Isso é normal. Isso não é problema. Isso é só seu sistema nervoso tentando manter você seguro no conhecido. Mas você pode negociar com seu sistema nervoso. Você pode dizer, entendo que você tem medo, mas vou avançar de qualquer forma, e você vai estar seguro. Porque segurança não vem de estar preso no padrão antigo. Segurança vem de estar em sintonia com a realidade que desejo criar. Aqui está a grande revelação que Tesla tinha e que a maioria das pessoas nunca aceita. Você não está preso em sua realidade atual. Você está preso em sua frequência. E sua frequência você muda. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser neste segundo. Você pode decidir vibrar diferente. Pode decidir pensar diferente. Pode decidir ser diferente. E a realidade que sempre honra a frequência vai se reorganizar, vai se alinhar, vai começar a conspirar a seu favor. Tem gente aqui no Brasil passando fome e miséria. Mas tem gente que começou de fome e miséria e hoje vive em abundância. Qual é a diferença? A frequência. Porque quando você muda a sua frequência, você começa a enxergar caminhos que antes eram invisíveis. Você começa a criar soluções que antes não existiam. Você começa a chamar oportunidades que antes estavam a quilômetros de distância. É como se você tivesse um rádio muito fraco que só captava frequência de dificuldade. E aí você liga a frequência ao máximo e de repente captava a frequência de oportunidade também. As ondas de rádio não mudaram, mas sua capacidade de recebê-las mudou. E então você enxerga o mundo diferente. Aqui vem a verdade final que Tesla queria que o mundo soubesse. A verdade que mudaria a história da humanidade se todos simplesmente acreditassem e aplicassem. Cada um de nós é um gerador de frequência. Cada um de nós é um criador de realidade. E a qualidade da realidade que criamos depende inteiramente da frequência que vibramos. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um criador das circunstâncias. Através da sua vibração, através da sua frequência, através da sua escolha consciente de qual realidade deseja viver. E uma vez que você entende isso, uma vez que você realmente absorve essa verdade, você nunca mais pode voltar para onde era antes, porque agora você sabe. Agora você sabe que é poderoso. Agora você sabe que pode mudar. Agora você sabe que pode vencer o jogo da realidade. O Brasil precisa desse entendimento, porque o Brasil é um país de possibilidades infinitas sendo desperdiçadas por padrões de frequência limitada. Temos ouro em nossas mãos, temos talentos, temos potencial. Mas muita gente está vibrando em frequência de incapacidade. E então, a realidade responde com incapacidade. Mas tudo muda quando você muda sua frequência. Quando você decide que você merece. Quando você decide que é possível. Quando você decide que é agora. A realidade não tem opção. Tem que responder. Tem uma última coisa que quero que você saiba. Você não está sozinho nessa jornada. Sempre que alguém muda sua frequência, quando alguém ascende para uma vibração maior, eles criam um campo de possibilidade, que brilha e convida outros a fazer o mesmo. Quando você vence o jogo da realidade,
você abre um caminho para outros vencerem também. Quando você muda sua frequência, você muda a frequência do ambiente ao seu redor. Sua família começa a sentir, seus amigos começam a notar, seu país começa a mudar. Porque tudo está conectado, tudo é vibração. E quando você vibra diferente, tudo ao seu redor vibra diferente também. Então comece agora. Escolha sua área, escolha seu novo código e durante os próximos 21 dias, viva como se já fosse verdade, como se já tivesse acontecido, como se você já tivesse vencido o jogo. Porque quando você vibra como se já tivesse vencido, a realidade não tem opção a não ser fazer você vencer. Tesla deixou isso claro em uma de suas últimas reflexões. Ele disse que tinha compreendido o segredo do universo. Não era sobre máquinas, não era sobre eletricidade, era sobre frequência, era sobre vibração, era sobre entender que você é o maestro e a orquestra é a realidade. Você pode iniciar esta transformação hoje, não amanhã, não em uma semana, hoje, agora. Qual é a área que você vai escolher? Qual é a frequência que você vai mudar? Qual é o jogo que você vai vencer? A resposta já está dentro de você. Sempre esteve. Você só precisa ouvir. Você só precisa acreditar. Você só precisa começar. A realidade está esperando por você. O universo está esperando por você. Sua melhor versão está esperando por você. Vença o jogo.